Ele é considerado o Papa dos pobres, o líder progressista que muitos veem como um ícone da esquerda mundial. Alguns até chegam a chamá-lo de Papa comunista. Mas o que poucos sabem é que ele foi perseguido, atacado e difamado por um governo também de esquerda. O que realmente aconteceu entre Jorge Mário Bergoglio e os Kirchner? Porque o homem que se tornaria papa incomodava tanto o poder argentino. Prepare-se para uma história de fé, política e traição. Como é possível um cardeal conhecido por criticar o capitalismo selvagem, defensor dos pobres, dos marginalizados, ser perseguido por um governo de esquerda? Cristina Kirchner se dizia aliada do povo, Francisco também. Mas por trás dos discursos bonitos existia uma guerra silenciosa. Uma guerra feita de olhares cortantes, acusações veladas e sabotagens. Durante os anos 70 e 80, a Argentina mergulhou num dos capítulos mais assustadores de sua história, chamada Guerra Suja. Não era uma guerra entre exércitos, era uma guerra contra o próprio povo. Estudantes, professores, líderes comunitários, religiosos. Quem ousasse pensar diferente, desaparecia. Estima-se que mais de 30 mil pessoas sumiram, muitas delas jamais foram encontradas. Crianças foram arrancadas dos braços dos pais, pais assassinados, corpos jogados no rio. O medo era a lei e a tortura rotina. E o mais macabro, boa parte da sociedade fingia não ver. Afinal, era para proteger a nação, diziam. No Brasil também tivemos nossa própria ditadura. Entre 1964 e 1985, o regime militar instalou a censura e a repressão. Mas há uma diferença brutal. Na Argentina, o extermínio foi mais sistemático, mais visível e mais sangrento. Lá, as mães da Praça de Maio marchavam todos os dias pedindo por notícias dos seus filhos. Aqui no Brasil, muita coisa foi escondida debaixo dos tapetes da transição lenta, gradual, segura. A Argentina gritou, o Brasil sussurrou. Mas em ambos os países o silêncio mata. E sabe o que continua matando até hoje? Falta de informação, a omissão histórica e a mentira contada 1000 vezes até parecer verdade. E na trincheira conservadora, a gente não fica calado. A gente vai pro fronte, com fatos, documentos e coragem. Não perca tempo, inscreva agora no canal para não perder os próximos vídeos. Porque a melhor arma contra a narrativa é a verdade nua e crua. E aqui, a gente não economiza munição. Na década de 1970, em meio ao caos argentino, um homem caminhava pelos corredores silenciosos do poder e da fé. Jorge Mário Bergoglio. Tinha apenas 37 anos, jovem para os padrões da igreja, mas já era o mais alto representante da Companhia de Jesus da Argentina. Um homem reservado, discreto, mas com olhos atentos e conexões poderosas. Enquanto helicópteros militares sobrevoavam Buenos Aires, enquanto os porões da repressão se enchiam de gritos abafados, Bergoglio se movia no terreno perigoso, o limiar entre a fé e o medo. Há relatos de que ele usou a igreja como refúgio, mosteiro como esconderijos, até testemunho de que ele intercedeu pessoalmente para libertar padres sequestrados. Um desses casos é o dos padres Orlando Iorio e Francisco Jalix, ambos sequestrados pela Marinha Argentina em 1976 e ambos subordinados de Bergoglio. Alguns dizem que ele tentou protegê-los, outros afirmam que ele mesmo quem os entregou, por considerá-los radicais demais. Então, quem era Jorge Mário Bergoglio de verdade? Um corajoso intermediador silencioso ou um homem com medo, tentando proteger sua instituição a qualquer custo? A verdade é que ele nunca respondeu diretamente às acusações, mas documentos posteriores e até relatos de ex-militares arrependidos
afirmo que Bergoglio salvou vidas. Fez o que podia com o que tinha. E num regime onde qualquer palavra errada poderia ser uma sentença de morte, o silêncio também era uma forma de resistência. Mas, se ele ajudou, ele arriscou tanto, por que foi acusado depois de tantos anos? Porque um homem que supostamente salvou vidas foi alvo de uma perseguição sistemática. Talvez porque a verdade às vezes incomoda quem prefere reescrever a história. Na década de 2000, a Argentina estava sob o comando de Néstor Kirchner, seguido por sua esposa Cristina Fernández de Kirchner. Um governo que se dizia popular, progressista, defensor da justiça social. Mas bastava alguém fazer uma crítica, bastava um nome incomodar o discurso e a perseguição começava. E adivinha quem incomodava muito? Exatamente, Jorge Mário Bergoglio. Sim, o mesmo homem que a esquerda hoje tenta pintar como papa progressista. Era visto pelo casal Kirchner como um inimigo político perigoso. Por quê? Porque ele não se calava diante da corrupção. Denunciava o uso da pobreza como moeda eleitoral. Criticava com homilias cortantes a imoralidade nos palácios do poder. Bergoglio se referia à política dos Kirchner como uma cultura da morte. E isso, para um governo que vivia de narrativa, era uma afronta inaceitável. Então começaram os ataques. Cristina tentou desqualificar a atuação de Bergoglio na ditadura. Reacenderam as acusações antigas. Tentaram colocá-lo na imagem de cúmplice do regime militar. Uma ironia absurda. Um governo de esquerda que diz combater ditaduras, tentando destruir um padre por não ser aliado de sua própria hegemonia política. A mídia estatal entrou no jogo. Jornais simpáticos ao kirchnerismo o chamavam de reacionário, conservador demais. E até investigações secretas, pressões nos bastidores do Vaticano. E o mais curioso, quando Bergoglio virou Papa Francisco, o tom mudou. De inimigo a orgulho nacional, hipocrisia pura. O mesmo governo que tentou derrubá-lo correu para posar ao lado dele para fotos oficiais. Mas quem conhece os bastidores sabe, as feridas não cicatrizaram. A perseguição ideológica deixou marcas profundas e o Papa Francisco não esquece. Do mesmo jeito que você também não vai esquecer de deixar o like agora, só para não deixar essa verdade cair no esquecimento. Aperte o joinha, porque se depender da mídia, isso aqui some. Mas se depender de você, essa história vai continuar viva, na marretada do algoritmo. Então senta o dedo nesse botão de like. Ao longo dos anos, o Papa Francisco, antes Bergoglio, se encontrou com quase todos os presidentes argentinos da era moderna. Com Néstor e Cristina Kirchner, como vimos, a relação foi marcada por desconfiança, acusações e tentativas de silenciamento. Mas e com outros líderes? Com Maurício Macri, a relação foi fria. Apesar de estarem mais alinhados em valores morais e econômicos, Francisco demonstrava distanciamento. E muitos viram nisso uma mágoa antiga, ou talvez uma lembrança de que o Vaticano não se mistura com política de bandeja. Já com Alberto Fernandes, o jogo foi outro. O então presidente correu para mostrar fidelidade ao Papa, mas acabou sendo ignorado em várias ocasiões. O Papa aceitou encontros, mas o sorriso era contido. A diplomacia falava alto, mas os olhos diziam mais que 1000 palavras. Quando Fernandes anunciou reformas progressistas no aborto, ideologia de gênero, Francisco ficou em silêncio. Mas foi um silêncio ensurdecedor. Com todos eles, Bergoglio foi firme, com uns mais próximos, com outros mais críticos, mas nunca deixou de ser argentino e ao mesmo tempo Papa do mundo. Um homem cercado de poder,
mas que nunca se esqueceu do cheiro dos trens suburbanos de Buenos Aires, do mate compartilhado com velhos jesuítas e das feridas abertas de um país que até hoje tenta esconder seu soldado. Hoje, Francisco é uma figura global, mas sua história continua sendo escrita entre as rachaduras da Argentina. Francisco se foi, o mundo perdeu um papa, mas a Argentina perdeu muito mais. Perdeu um homem que enfrentou generais, que foi calado por presidentes, que foi acusado, perseguido e depois exaltado pelos mesmos que tentaram destruir. Ele não esqueceu, e talvez tenha morrido carregando verdades que o mundo ainda não está pronto para ouvir. Não era perfeito, mas foi corajoso, foi teimoso, foi argentino e nunca deixou de ser um soldado do espírito. E agora que ele se foi, a última batalha é nossa, porque o silêncio já matou demais e a mentira continua viva, disfarçada de narrativa bonita e manchete controlada. E na trincheira conservadora, a gente não baixa a cabeça, a gente não esquece, a gente expõe, a gente honra quem ousou falar quando todos mandavam calar. Francisco se foi, mas a história que ele viveu ainda pulsa em cada um de nós. Agora é com você. Comenta aqui embaixo o que você acha que ele ainda levaria consigo se pudesse falar mais uma vez. Qual foi o verdadeiro legado dele? A gente quer ouvir a sua voz, porque nesse canal não tem censura. Aqui todo comentário é trincheira e cada palavra sua ajuda a manter a verdade viva. E lembre-se, ele é nossa e a batalha é pela verdade.